Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui, vou estar subindo no Insta, mas eu também vou estar subindo ele no meu canal no YouTube, se você quiser ver ele mais sossegado depois. Eu quero falar hoje sobre algumas incoerências da vida, que muitas vezes nós nos deixamos enredar. Essas incoerências da vida muitas vezes nos atrapalham no nosso modo de vida, nos atrapalham no nosso testemunho, atrapalham na nossa maneira de enxergar as coisas. Isso é muito ruim, porque nós temos vivido um tempo onde a mudança de mente das pessoas tem sido brutal. Nós temos vivido numa geração onde a gente vê que as incoerências têm falado muito alto. Eu quero basear isso num texto aqui em Marcos capítulo 7, porque o que muitas vezes a gente erra, para começar um pouco o nosso entendimento. Muitas vezes a gente erra por achar que as escrituras, aquilo que está escrito na Bíblia, foram coisas que aconteceram lá atrás e aquilo ficaram lá, e a gente deixa de contextualizar isso para os dias de hoje, Infelizmente, eu vejo poucas pessoas que contextualizam aquilo que aconteceu, principalmente na época de Cristo, Ou também a gente vai ver paralelos a isso acontecendo no relacionamento dos profetas com os reis, com a sociedade vigente da época. Mas eu quero focar mais, trabalhar mais com vocês daquilo que Jesus vivia na época. Será que na época que Jesus vivia, existiam os mesmos dilemas que nós passamos nos dias de hoje? Muitas pessoas acham que não. Muitas pessoas vão achar, mas aquela época era a época que Roma dominava, tal. E não é. Quando a gente estuda na profundidade as escrituras, e a gente vai ver até Paulo falando em Romanos que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, ou seja, a palavra de Deus ela deve ser contextualizada para os dias de hoje. Nós vamos ver que mudam-se os personagens, mudam-se a carinha, a aparência das peças, mas o sistema, como isso funciona, não mudou, tá? Porque nós vivemos num sistema que o apóstolo João vai dizer que ali em 1 João capítulo 4, ele vai falar que o mundo jaz no maligno, tá? Então, nós ainda vivemos num mundo onde esse sistema é um sistema pós-Éden, é um sistema ainda que foi confabulado, foi esquematizado pelo maligno, e ele ainda opera, até a volta de Jesus, onde ele vai implantar o seu reino. Nós vamos passar pelo milênio para que isso seja expurgado de uma vez por todas. Então, não à toa, o Senhor Jesus vai governar durante 1000 anos, Por que 1000 anos? Simplesmente por uma linguagem sobrenatural do 1000? Não, porque o negócio, nós vamos ter que implantar uma cultura muito mais efetiva, com Jesus governando em carne e osso, na sua nova natureza, carne e osso que eu digo, na sua natureza transcendente, mas como homem, sentado ali em Jerusalém, para que tudo isso, para que essa tradição, para que venha a ser dispersada. Então, Marcos capítulo 7 vai dizer assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus,
guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Olha que profundo isso. Jesus, ele foi o cara que se contrapôs a uma cultura vigente da época. Ele trouxe uma contracultura, né? A gente vai ver isso principalmente no Sermão do Monte, onde ele vai falar: os antigos diziam isso, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus era o cara do contraponto. E vai falar que vieram alguns religiosos, né, fariseus e escribas, ou seja, eram os homens que guardavam as minúcias da lei, né, na sua prática, e os escribas, que eram, vamos dizer, que basicamente que seriam os teólogos da época, né? Então vieram dois grupos de peso para poder confrontar Jesus. E eles vieram confrontar justamente, não por um mandamento. A primeira vez que eu li a Bíblia e sem entendimento que eu tinha, eu vi essa passagem, eu pensava que a tradição dos anciãos, né, eram coisas que estavam escritas na Bíblia. Mas, com o passar do tempo, a gente descobre que a tradição dos anciãos eram... Eles lá atrás pegaram algumas coisas que eram bíblicas e fizeram o seu próprio jeito de agir, criaram as suas próprias regrinhas, criaram os seus próprios dogmas. E isso foi colocado como um jugo sobre as pessoas, e aqueles que assim não faziam recebiam confronto, eram rejeitados e eram excluídos daquela sociedade. E perceba que nós estamos vivendo, nós estamos indo na mesma cultura que essas pessoas viviam na época, dada a sua contextualização. Vivemos num tempo agora onde há uma implantação de uma cultura onde a gente está recebendo tradição de homens. E quem que são esses homens que estão trazendo essa tradição? São os supostos cientistas da nossa época. Então perceba, estamos recebendo um calhamaço de regras, um calhamaço de tradições desses homens, onde quando nós não nos enquadramos a isso, nós somos tirados como aqueles que não observamos a cultura vigente e somos os renegados da história. E quando a gente vai ver que esses tais cientistas que estão trazendo algumas coisas, eles trazem peso sobre a população, peso sobre a humanidade, de modo que nem eles mesmos conseguem suportar. Porque o grande confronto de Jesus para essa época era chegar para esses homens, quando eu não li todo o texto, mas você pode ler, está aqui em Marcos 7, se você quiser ler em Mateus capítulo 15, Jesus vai falar justamente assim, vocês determinaram algum peso para o povo seguir, algumas regras que nem vocês mesmos conseguem seguir. E as regras e os mandamentos básicos que vieram de Deus, vocês não seguem. Porque esses homens estavam preocupados com as pessoas aqui passarem álcool gel na mão, estavam preocupados que quando chegassem em casa tinha que trocar todas as suas vestes, fazer uma série de ritos e lavagens, mas aquilo que era essencial, né? Jesus ele vai dar até o exemplo de honrar pai e mãe. Esses homens estavam preocupados com essas regrinhas, mas não honravam seu pai e sua mãe. Onde eles tinham uma certa porção de financeira para que poderiam cuidar dos seus pais, eles falavam assim, não, a gente não vai usar essa porção para cuidar de vocês, porque isso a gente tem que dar de oferta na sinagoga. Só que eles não levavam de oferta para a sinagoga e usavam para a sua própria, matar as suas próprias necessidades e desejos. E às vezes eu percebo que nós estamos entrando numa cultura onde a gente está fazendo isso na era moderna ou na era pós-moderna, onde é legal se você tem a preocupação de passar álcool, uma série de coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente viveu sem isso até pouco tempo atrás. Mas nós estamos indo numa pandemia. Gente, vai pesquisar sobre isso e veja que muito do que esses anciãos da pós-modernidade estão dizendo não é tudo isso. E muitas vezes até a gente, né, como homem de Deus, como pastor, a gente acaba fazendo algumas coisas para poder até não chocar essas pessoas, porque não estão preparados para receber o choque da realidade.
Porque Jesus, você vai ver que Jesus, depois que tudo que ele disse para esses homens, né, principalmente lá em Mateus 15, os discípulos vão chamar ele de lado e vão falar, você escandalizou os caras. E perceba que a gente começa a ver algumas pessoas que despertaram para aquilo que está acontecendo e não estão entrando mais. Você sabia que se você ficasse banhando com álcool gel toda hora, você mata algumas bactérias que são necessárias para proteger o teu sistema imunológico? Sabe o que é o grande problema? A grande incoerência da pós-modernidade? Muito se fala das consequências, mas não tem se tratado a causa. Então estamos aí vendo, use máscara, álcool gel, e isso está virando uma loucura, né? Esses dias eu vi um vídeo onde uma pessoa espirrou dentro do estabelecimento e o cara foi lá e deu um safanão, deu uma voadora no cara, porque falou que ele estava com o negócio chinês. Então olha que loucura que a sociedade tem entrado pelo fato de nós não curarmos a causa. E qual que é a causa? O problema, a atividade central é por que eu estou tendo que usar todas essas coisas? Porque há algo em mim que está dando abertura para que eu possa ser suscetível a uma doença. E não se fala das causas da doença. Então, hoje muito se fala disso tudo, mas não se trata a causa. Por exemplo, eu vi poucas pessoas tratarem, né, o vício das pessoas no açúcar, que é o precursor para poder abrir o nosso corpo para ele ser imunologicamente suscetível. Então você fica viciado em açúcar, você engorda, você contrai comorbidades, com comorbidade você é obrigado realmente a ficar se banhando com álcool e ficar tendo que ficar com medo de todas essas coisas. Então percebam que nós estamos vivendo uma religião da incoerência. Então onde a gente vê um governante que vai a todo momento na televisão fazendo um clima fúnebre, trazendo um pessimismo, pegando justamente uma classe de população que não tem acesso e não sabe nem aonde procurar informações corretas, e quando ele vai, decreta um fechamento de um estado e sai para viajar, para poder curtir. E lá onde ele está curtindo, ele não faz o uso de justamente aquilo que ele prega para os outros. Então, eu não condeno o irmãozinho ou a irmãzinha que está recebendo uma informação aí de Rede Globo, de uma série de coisas, e está assustado com tudo aquilo. Eu compreendo o coração dessas pessoas. Mas é hora da gente começar a ser mais coerente no nosso pensamento. Por que me manda fazer isso e está fazendo aquilo? Por que estão aí falando de um certo imunizante, né? Eu tenho que tomar cuidado até com as palavras, porque é uma cultura de censura hoje em dia, né? Senão cortam o nosso vídeo, né? Por que estão falando de um certo imunizante, sendo que se eu não tomar esse imunizante, eu vou ser condenado, mas o outro já não está imunizado? Por que eu ofereço perigo para o outro? Então perceba que nós estamos vivendo uma religião de incoerência. E uma religião não é coisa de igreja. A gente acha que religião é coisa de igreja, mas religião é o quê? É a celebração da incoerência. A gente vê que tem gente que é religioso com time, né? Com time de futebol. Você vai falar mal do cara, o cara sai na briga, ele mata e morre por causa daquilo. E ele se torna uma pessoa totalmente incoerente. O que é essa incoerência? Se falar mal do time dele, ele dá porrada, ele vai no campo para brigar, ele não pode frequentar uma festa com os familiares, porque se falar do outro time, ele briga. Então, isso é uma religião da incoerência. E nós temos vivido essa religião da incoerência nos dias de hoje. Então está na hora da gente despertar e começar a raciocinar. Se a gente viu determinado governante fazendo determinadas coisas, aonde há liberdade, aonde ele não tem poder de decretar um fechamento também, é sinal que as coisas não são da maneira como ele falou, né? E ficamos aí brigando entre esquerda e direita, mas na verdade nós vamos ver que em toda polarização é uma polarização da incoerência, e nós precisamos trazer a coerência, trazer o bom senso. E justamente eu com a minha esposa costumamos falar que a verdadeira conversão é a celebração do bom senso.
Quando uma pessoa ela é bem convertida, ela é uma pessoa de bom senso, ela sabe se portar na casa das pessoas, ela sabe o momento de pegar, ela sabe o momento de não pegar determinada coisa, ela sabe o momento de dar, ela sabe o momento de receber. Ela sabe o momento de falar, ela sabe o momento de ficar quieta. Tá? Então, a verdadeira conversão é a celebração da coerência, onde nós vamos nos apegar àquilo que Deus falou. E aquilo que Deus falou o quê? Que essa terra é nossa. Aquilo que Deus falou é o quê? Que Ele nos protegeria. Aquilo que Deus falou é que é ame a Deus e ame ao próximo. E quando você consegue amar a Deus, você vai amar a si próprio. Quando você ama a si próprio, você vai ter cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você faz, com aquilo que você... Por quê? Porque você ama a Deus e você representa a Deus nessa terra. E quando você representa a Deus nessa terra, pelo amor que você tem por Ele, você não vai se portar inconvenientemente, como diz 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar do amor. E quando eu caminho dessa maneira, eu vou me preocupar com o próximo e não vou oferecer para o próximo uma incoerência que traz a loucura, que beira o ridículo, que faz com que essa pessoa não viva a liberdade que Jesus trouxe. Jesus nos trouxe liberdade, está escrito em Gálatas capítulo 5. E o que estamos vivendo é uma liberdade? Não, então algo errado está acontecendo. Porque se o dono do mundo está falando que me trouxe liberdade, e eu não estou conseguindo viver essa liberdade, é sinal que algo está errado. E eu, como aquele que representa o dono do mundo e que o dono do mundo está dentro de mim, nós precisamos fazer com que essa verdade venha prevalecer. Então é o momento de quê? De nós pegarmos, por exemplo, vou dizer dessa crise sanitária, de pegarmos as pessoas que não têm saúde e ministrarmos a vida dela. Você precisa trabalhar isso, praticar exercício, tomar sol, tomar vitamina D, suplementar com zinco, passar a comer menos carboidrato, passar a tentar minimizar o máximo possível o açúcar na tua vida, para que você não fique refém de um sistema que está tentando escravizar as pessoas e está celebrando isso com sucesso. Eu vejo que esses homens que estão tentando implantar a loucura no mundo estão batendo palminha lá e falando: conseguimos o nosso objetivo com sucesso. E quando a gente deixa uma loucura entrar nas nossas vidas, nós abrimos a porta para as demais loucuras entrar na nossa vida. Então é momento para a gente voltar à coerência. E a gente vai ver que Jesus, ele foi perseguido justamente por quê? Porque ele confrontava essa religião da incoerência. Então a gente vai ver que poucos homens estão, e eu mesmo evito falar ao máximo por causa disso, porque vem gente bater de frente, vem as pessoas que ainda não compreenderam, que estão escravas desse sistema, querer achar que você não está se importando com as outras pessoas. É justamente o contrário, porque a gente se importa com todos vocês, a gente quer tirar vocês dessa matrix, tirar vocês desse mundo paralelo que criaram, desse mundo de medo, esse mundo de incoerência, para poder viver a liberdade que Cristo está querendo fazer. Tá? E isso só vem por meio de Jesus Cristo, dos seus preceitos, da sua lei. A gente vai ver Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai ver Colossenses capítulo 2, vai falar de tradição de homens. São tradições de homens, é o quê? São homens que ganham, né? Às vezes o seu vizinho não está sabendo disso, mas existe alguém lá no topo do comando que está ganhando com tudo isso. Existe alguém lá no topo da pirâmide que implanta essa cultura e está lucrando com tudo isso. Metacapitalistas que você vai ver na lista estão ficando cada vez mais milionários. E o povo que vai como um gado atrás disso, ficando cada vez mais pobre, tendo cada vez menos poder de compra. É isso que a gente quer trazer, essa contextualização da palavra. Tá? Que você possa se despertar para isso. Que você possa ser como Cristo, um confrontador. Eu sei que cansa, não é confrontar para brigar, mas é você viver a sua parte. Você não precisa nem pregar. Viva a tua liberdade, que a tua liberdade vai inspirar a muitos. Eu vivo a minha. Talvez possa escandalizar quem está preso, mas eu vou continuar vivendo ela, porque eu celebro a liberdade que a cruz me trouxe. Amém? Um grande beijo para você e até a próxima.